paz, irmãos e irmãs. Vamos falar neste espaço sobre o Apocalipse capítulo 13, a marca da besta 666. Vamos iniciar aqui no capítulo 13, nos versos 16 até o 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O capítulo 13 do Apocalipse fala sobre esse número da besta tão especulado. Que sinal seria esse? Que marca esta da besta, esse 666? Seria a nova ordem mundial? Muitos falam do anticristo. Muitos já de muito tempo tentam ligar a alguma pessoa especificamente, imperadores romanos, Nero, César, o que for. Mas o que será realmente esse número 666? Seria uma marca literal? Seria uma marca na mão e na fronte, na testa, literalmente? Interessante que aqui na minha Bíblia, o próprio comentário fala coisas sempre relativas ao anticristo. É impossível para nós hoje interpretar com segurança que nome o anticristo terá. Então, é realmente o anticristo, que hoje realmente, até tradicionalmente eu diria, se fala muito no anticristo. É algo futuro, ou seria algo presente já acontecendo em nossos tempos? Então, eu queria falar sobre isso, essas bestas, ali principalmente do capítulo 13 do Apocalipse, ligando ao livro do Daniel. Veja que o livro de Daniel fala muito sobre bestas, principalmente ali no capítulo 7, mas interessante que nos capítulos 2, 3 e 4, onde vamos focar, tem aquela história com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e toda aquela interação com Daniel e seus amigos, onde se tem o sonho do rei, aquela grande estátua. Em seguida, no capítulo 3, a gente vê o rei construindo uma estátua grandiosa, completamente de ouro. E a gente vê em seguida Sadraque, Mesaque, Abnego, os 3 amigos de Daniel, violando aquelas leis que o rei criou para não se prostrar diante do rei. Qual a ligação daquela história do rei Nabucodonosor, onde ele constrói aquela grande estátua de ouro, com o número da besta e Apocalipse ali no capítulo 13 principalmente? A gente vai ver vários detalhes que na verdade ligam as histórias uma com a outra. A sequência da história ali no livro de Daniel é a seguinte: no capítulo 2 de Daniel, o rei vai ter o sonho. Ali ele chama os mágicos, os caldeus, para interpretarem aquele sonho. Eles não vão conseguir, Daniel entra em cena. Deus revela a Daniel não só a interpretação do sonho, mas também o significado daquele sonho, que era uma estátua grande, e ali Daniel vai dizer: tu, rei, a cabeça és tu, ó rei. O rei fica impressionado. Daniel e seus amigos são elevados ali na província da Babilônia. E logo em seguida, no capítulo 3, algo curioso: se o rei tinha tido o sonho de uma estátua, agora ele vai criar uma estátua. Mas não só a cabeça de ouro, mas completamente essa estátua vai ser de ouro. Ali o tamanho grandioso da estátua, qual a relação com 666. A gente vai ver que uma lei é criada onde todos deveriam obedecer e se prostrar àquela estátua. Lei, Israel, estátua, imagem, um povo que deveria ser a imagem de Deus. Tudo isso a gente vai discutir. Um povo que tinha quebrado as leis agora se vê
tendo que seguir as leis da Babilônia, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, não vão cumprir aquelas leis ou aquela lei ali do rei, vão ser jogados ali na tribulação da fornalha de fogo, vamos falar sobre isso, tribulação, fornalha, mas Deus milagrosamente vai tirá-los daquela fornalha, porque realmente os fiéis passam pelas tribulações, mas Deus, Jesus, está sempre conosco. No capítulo 4, algo ainda mais curioso também. Depois de tudo isso, o rei ainda não percebe completamente a ação de Deus. Ele vai ter um outro sonho. Mais uma vez a história se repete. Daniel é chamado, ele vai interpretar aquele sonho. E é o sonho de uma grande árvore. Tudo na Babilônia é grande, vamos falar sobre isso. A grande árvore, a grande cidade, a grande torre de Babel. E o que vai acontecer é que Daniel interpreta o sonho. Aquela árvore era o rei novamente. E o rei vira um animal selvagem. Um animal ali vai para o campo, fica completamente desfigurado de sua imagem e vai para o campo. Mas o que vamos ver é que, na verdade, a palavra animal, ali no hebraico, no aramaico, vários capítulos de Daniel são em aramaico, uma língua, de certo modo, parecida com o hebraico. A gente vai ver que a palavra ali, na verdade, não é animal, ou, na verdade, é animal, mas pode significar besta. Na verdade, a besta é um animal selvagem. Todas essas ligações com o número da besta e as bestas do Apocalipse. Bastante interessante porque o rei se torna realmente uma besta. Babilônia, na verdade, era uma besta que se apossou do povo de Deus. O entendimento disso nos abre para o livro do Apocalipse. Nos abre para as bestas do Apocalipse, a grande cidade do Apocalipse, aquela mulher prostituta do Apocalipse, todas interligadas entre si. E vamos ao monitor para ver alguns detalhes. Vamos mostrar alguns detalhes sobre o 666 e a estátua de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e qual a ligação dessa estátua que ele criou. A gente vê isso no livro de Daniel, e a marca da besta, ou 666. Então, essa é a ligação que a gente vai fazer, 666 com o Apocalipse 13, a marca da besta, com a estátua de Nabucodonosor. Então, no Apocalipse 13, o que a gente vê? A gente vê duas bestas e o dragão. Guerra aos santos. A fala do dragão versus a Babilônia. Uma boca proferindo blasfêmias. A marca da besta na mão direita e na testa. Ninguém compra, vende sem essa marca. E como calcular esse número 666? A gente vai ver algo interessante entre várias coisas. A ligação do 666 com o 1000, o milênio, e os 144 mil também. E essa ligação do Apocalipse no capítulo 13, onde fala sobre a marca da besta, entre outras coisas, e o livro de Daniel, especialmente nos capítulos 2, 3 e 4. E o que a gente vê no livro de Daniel? Nesses capítulos, principalmente, o sonho do rei Nabucodonosor. Ele viu, na verdade, uma estátua, não essa aqui, mas uma estátua onde a cabeça apenas era de ouro. Depois ele vai construir uma estátua completamente de ouro. Então, após o sonho, ele vai construir essa estátua de ouro, né? As medidas, a gente já vai ver algo interessante, a ligação com 6, porque as medidas dessa estátua eram 60 por 6. Então, adorando a imagem, quem não se prostrasse para aquela imagem, para aquela estátua, morreria, seria jogado na fornalha de fogo. O que acontece, os amigos de Daniel,
né? São jogados ali naquela fornalha. Algo que a gente vai ver é essa ligação de fornalha com tribulação. O livro de Daniel fala muito de tribulação, como passar por tribulação, mas passar por ela, mas ter Jesus caminhando, passando conosco por essas tribulações. Isso foi Daniel e seus amigos também passaram por essa tribulação. A Babilônia, sempre que se fala na Babilônia, se vê essa ligação com a boca, a língua. No Apocalipse, capítulo 13, a gente vai ver uma boca falando blasfêmias. E é bom a gente ficar atento que Babilônia, desde ali do Gênesis, no capítulo 11, fala de uma torre alta. É sempre a ligação com algo grande, como no livro do Apocalipse, a grande cidade. Então, a Babilônia e a ligação com a língua, as muitas línguas que surgiram ali, lá do Gênesis. E agora, na Babilônia, uma nação vindo, falando uma língua diferente. E que boca falando blasfêmias é esta? A gente vai falar sobre isso. Algo bastante interessante também, o rei Nabucodonosor. Qual a ligação dele com besta? A gente vai ver algo bastante interessante porque ele vira um animal, mas na verdade ali ele vira uma besta. A gente vai falar sobre isso. E a compra e venda versus o ouro da Babilônia. Essa ligação do Apocalipse 13, comprar, vender. Que ouro é esse que tem na Babilônia? Como a gente se afastar dele, não comprar, não vender? O que é comprar e vender? Então, vamos aqui iniciando falando sobre essa história de Daniel, que vai se ligar com o Apocalipse 13 e a marca da besta. E quero de antemão falar que não necessariamente a marca da besta é a estátua de Nabucodonosor. Na verdade, podemos ligar essa marca da besta a vários eventos, a várias situações da Bíblia e até fora da Bíblia, inclusive, como muitos ligam. Mas a estátua de Nabucodonosor e a vida de Nabucodonosor, a vida do rei ali na Babilônia, existe uma grande ligação com essa marca. Então, iniciando aqui no capítulo 2 de Daniel, verso 38. O que acontece? Ali o rei vai ter um sonho. Ninguém conseguia decifrar o sonho. Na verdade, o rei pedia que se dissesse que sonho era aquele e como interpretá-lo. Daniel é chamado e ele vai interpretar o sonho e vai dizer o sonho para o rei. E aqui ele vai dizer, Daniel, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu e fez que reinasse sobre todos eles. O rei, com aquele grande domínio, aquele grande reinado, Babilônia, algo sempre grande. E através de Daniel, o Senhor vai revelar, tu, rei, és a cabeça de ouro. Então, o rei era a cabeça de ouro daquela estátua. Então, interessante no livro de Daniel a gente sempre lembrar qual a situação do povo de Deus, qual a situação dos judeus, né, do povo de Israel. Estavam vendidos à escravidão. Povo que entrou na sua terra prometida, na terra que o Senhor os deu, né, foram à idolatria, e agora estavam vendidos a uma nação que veio de longe, falando uma língua estranha, e agora eles estavam ali completamente partidos ao meio, ou despedaçados, né? Essa questão das bestas no livro de Daniel, e totalmente cativos a um sistema, a uma nação, a um rei da Babilônia. Que, para falar a verdade, na verdade, a palavra fala que, na verdade, aquele rei, aquela nação também estava subjugando, estava corrigindo, estava operando julgamento no povo de Deus. É muito importante essa perspectiva também. Interessante a ligação do livro de Daniel com a história de José lá no Egito. Tem várias ligações entre uma história e outra,
Em Gênesis, a gente vê José indo para trabalhar ali, escravo no Egito, vendido, esse tema de venda, vendido pelos irmãos para ser escravo no Egito. E aqui o que a gente vê com o povo de Judá? Israel já tinha ido cativo. Na verdade, estavam vendidos também, vendidos ao pecado, vendidos à idolatria, e agora uma nação de longe vem. Então a perspectiva é a mesma. E as ligações são muitas. Daniel e José, dois jovens, muito usados. José usado no Egito, Daniel usado na Babilônia, passando por muitas tribulações. Questão dos sonhos, Deus revelando sonhos, o sonho de Faraó, o sonho do rei da Babilônia, e Deus sempre operando ali revelação também na vida de José e Daniel. Então, as ligações são muitas, e quando estudarmos as 70 semanas de Daniel, vamos ver mais ligações ainda com as duas histórias. Então, a estátua de ouro do rei da Babilônia. Interessante que o sonho era só a cabeça de ouro, mas aí a mania de grandeza do rei. Vamos construir uma estátua bem grande, e agora toda de ouro, não só a cabeça. E a questão das leis. Então, é importante esse contexto no livro de Daniel. A gente sempre parar, pensar sobre isso. O povo de Judá quebrando as leis. O povo de Israel quebraram as leis. Agora, eles se veem diante do rei da Babilônia, da Babilônia em si e suas leis. Leis carnais, leis humanas. E agora, se eles quebraram as leis de Deus, vão estar diante de leis humanas feitas por um homem, ou por homens. E ali a questão, vão eles obedecer aquelas leis da Babilônia, ou vão eles quebrar as leis? É dito que se tem que obedecer às leis, Paulo vai falar isso em Romanos, as leis da onde a gente vive, do país, dos governantes, a gente tem que obedecer, mas aqui na Babilônia a gente vai ver, a gente vai obedecer a Deus ou às leis humanas, porque vai chegar um ponto onde as duas vão se confrontar. E a lei, uma delas que foi criada justamente para se prostrar a essa estátua. Quando se ouviu o som dos instrumentos. Interessante, 6 instrumentos. Então a medida da estátua, 60 por 6, você vê o 6 sempre ligado, os 6 instrumentos musicais, ao som desses instrumentos e qualquer instrumentos que se tocassem, o povo, todo o povo ali do reinado deveria se prostrar à estátua. E é essa ligação que a gente vai ver. Você vê que existem várias ligações com o 666. Vamos continuar. Mais uma vez, o tamanho da estátua, na medida chamada côvado, né? Lembrando até sobre alguns estudos que já falei sobre a medida, o côvado, que é a medida justamente da mão, a partir do cotovelo até a ponta do dedo. E a gente vai falar mais sobre isso. Era a medida, no Antigo Testamento até se fala, é a medida humana. Então é bastante interessante essa questão da medida humana. Então, o número de homem, a questão do 666, e aqui o côvado, a medida humana. Vamos falar mais sobre isso. 6 instrumentos musicais e os 3 amigos de Daniel, aqui no capítulo 3. Será que eles vão se curvar à imagem? A verdade é que não. Eles vão quebrar a lei. Agora, o que a gente vê é o povo de Deus, no caso, os 3 amigos de Daniel, quebrando uma lei, mas quebrando uma lei humana e carnal. O que vai acontecer com esses amigos? O que vai acontecer? Quebraram, não eles, vamos dizer assim, não eles quebraram as leis de Deus, mas agora estão quebrando as leis ou a lei ali da Babilônia. O que vai acontecer? Então, a lei é uma lei para se prostrar à estátua. E a consequência, sempre que se quebra a lei, a gente volta lá desde a saída do povo do Egito, o povo de Israel, e as leis de Deus, né?
Judá e Israel quebraram as leis, já ali outra nação, Deus vai dar o domínio que era o reinado dado a Judá, os reis vindo de Judá. O maior deles seria Cristo, é Cristo, e agora o domínio sendo dado a uma outra nação, a um outro rei, porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus que está preocupado ali com o seu povo, mas se o seu povo entra na idolatria, o domínio vai ser dado a um outro. E ali agora eles vão quebrar a lei, os amigos de Daniel vão ser jogados na fornalha de fogo. E é algo bastante interessante, a lei no Antigo Testamento. Então a fornalha está ligada à tribulação, que está ligada à lei. A gente vê isso no Antigo Testamento, na saída do povo do Egito, próximo a entrar na Terra Prometida. Então o Egito, como foi falado ali através da boca de Moisés e a profecia de Deus, em Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 4, no verso 20, o Egito era a fornalha, né, fornalha de ferro ali que diz. E a lei que foi dada, sempre essa ligação da lei com o fogo. Então as leis de Deus é o fogo, a lei de fogo. A gente vê em Deuteronômio, no capítulo 33, verso 2, sem falar no fogo consumidor e o Monte Sinai, aquele fogo onde a lei foi dada. Então é sempre essa ligação do fogo com a lei. Deus é um fogo consumidor, Ele não quer nos consumir, mas ao mesmo tempo Ele quer consumir a nossa carne, a mente carnal humana, o que é carnal do homem. E bastante interessante a questão da sarça ardente, o Monte Sinai. Se a gente for parar para pensar, na verdade, o Egito, a fornalha da tribulação do Egito, com a sarça ardente, o fogo que não queimava, e o Monte Sinai, o fogo em chamas. Então Deus quer nos tirar da tribulação, mas muitas vezes também Ele quer, na verdade, trabalhar conosco nessas tribulações, estar junto conosco dentro, quando passamos por essas tribulações. Passar por tribulações, mas a diferença é com Deus conosco. Violar as leis de Deus sempre vai provocar uma tribulação, mas Deus quer estar conosco. Violar as leis humanas, quando isso, como aconteceu com os amigos de Daniel, pode causar tribulações também. Mas ali pela fidelidade deles, Deus está dentro do fogo conosco. E aqui no capítulo 4 de Daniel, a gente vê o livramento no capítulo 3, os amigos de Daniel são jogados no fogo, são livres daquela fornalha, saem intactos. E esse é o crente passando por tribulação e saindo intacto delas. Na verdade, você não sai como você estava antes, na verdade há um aprendizado, um crescimento, mas fisicamente passaram intactos. E Daniel 4, agora, mais um sonho do rei. Mais uma vez, sábios são chamados, os sábios da Babilônia, chamados para interpretar este sonho. Era o sonho de uma grande árvore que o rei teve. E Daniel, mais uma vez, vai aparecer com o personagem principal da história para, através de Deus, revelar aquele sonho, a interpretação para o rei. Então, tudo é grande na Babilônia, a Torre de Babel, em Gênesis, a cidade, grande cidade ali no Apocalipse, a estátua do rei, essa árvore agora do sonho, e o rei é dado um coração de animal e besta. Então o rei que, claramente a Bíblia fala no livro de Daniel, que o rei não estava percebendo o agir de Deus. Toda aquela questão de Daniel interpretando os sonhos dos 3 amigos de Daniel, passando por aquela fornalha e saindo intacto, o Deus de Israel, de Judá ali operando grandiosamente, e o rei da Babilônia não se curvava como deveria para aquele Deus. E ainda continuava com seus deuses, com o seu domínio, daquela forma de dominar. E
Na verdade, o que a gente vê, a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor se torna um animal ou uma besta, é isso que a gente vai ver agora. E passa sobre ele, sobre o rei, 7 tempos, toda essa questão de 7 tempos, e essa ligação com o livro do Apocalipse, o 7, né? Sempre essa ligação com algo completo, uma plenitude de algo. E aqui, 7 tempos, não é nada literal. O livro de Daniel fala muito sobre o 7 e a metade dele, 3,5, o 7 cortado ao meio. Que a situação porque era a situação de Judá ali, partido ao meio. Então, a árvore é o rei, a grandeza de seu reino. Então, vamos continuar falando sobre isso. E toda a beleza dessa questão de bestas, animais, muito importante o estudo que falei sobre as bestas, voltando lá ao Gênesis, a história de José, de Jacó. Ali é toda o Gênesis a base disso. E é importante estudar para a gente ter essa ideia do que é a besta, quando fala ali no livro de Daniel por várias vezes, e quando fala no livro do Apocalipse. Mas aqui o que acontece? O rei Nabucodonosor, a famosa foto a imagem que a gente vê do rei, né, como um animal, porque realmente Daniel 4, os versos 16 e 23, e seja dado coração de animal, e a sua porção seja com os animais do campo. E o que a gente vê é que no hebraico e no aramaico, interessante, o livro de Daniel é uma mistura de línguas, é uma confusão de línguas, não de se estranhar a Babilônia, línguas diferentes. Interessante que o aramaico ele não é tão diferente do hebraico. A gente vê até a raiz da palavra animal ou besta, né? A raiz é a mesma. Acrescenta-se aqui 2 letrinhas aqui no aramaico. E, na verdade, essa palavra aqui é animal ou besta. Então ele se torna uma besta, é a própria besta. E essa ligação forte com o 666, a marca da besta no Apocalipse 13. Então, o rei se torna uma besta. Né? Se a gente parar para pensar o livro de Daniel, existe uma sequência bastante interessante, bastante linda, porque essa questão da besta, o rei se tornando uma besta. Mais na frente vamos ver Daniel na cova dos leões, essa questão de besta também. E no capítulo 7 de Daniel, todo aquele capítulo sobre as bestas também, e toda essa ligação com o Apocalipse. Então é importante essa sequência do livro de Daniel, para a gente ter o contexto. O contexto na interpretação bíblica é muito importante, porque há um tópico geral ali no livro sendo falado. Então, a imagem da besta 666 versus a imagem de Deus. E essa interpretação do Apocalipse é muito importante se comparar com o contexto bíblico, da Bíblia em geral, e com o próprio livro do Apocalipse. Existem várias ligações do Apocalipse 13 com outros capítulos, com outras passagens ali no Apocalipse, como a gente vai ver. Então, quando a gente vê a imagem da besta ou a marca da besta também, a imagem, a gente tem que sempre voltar para aquela questão, o homem foi criado com a imagem de Deus. Então, essa questão, imagem da besta, imagem de um animal. O animal não foi criado semelhante à imagem de Deus, mas sim o homem. Então, esse todo é o ponto, quando o homem passa a espelhar não mais a imagem de Deus. Isso é um poder religioso também que opera e muitas vezes distorce o caráter de Deus. Então, 666 fala de algo que é distorcido, é uma besta, é uma imagem distorcida de Deus. E ao mesmo tempo é um poder religioso. Se está ligado a reinados como o da Babilônia, como nos nossos tempos ainda o Império Romano, grego-romano, que ainda suas características ou todas as suas participação aqui e coisas que ainda a tradição que se imergiu e entrou, né, não só na cultura dos reinos
nos nossos dias que ainda, né, detém essa cultura, mas também a cultura religiosa é muito importante entender. Né? Esses impérios romanos, grego, toda essa filosofia grega que ela entrou em doutrinas religiosas, e o 666 fala muito disso, né, de bestas. Na verdade, a religião muitas vezes se tornou uma besta. Então, essa distorção da imagem de Deus. A gente vê várias ligações dessa palavra grega aqui que para a imagem ali no Apocalipse 13. A gente traçar onde essa palavra é usada é bastante interessante, às vezes, esse estudo das palavras. Né? Palavras, língua, volta aí Babilônia, muito importante biblicamente o estudo das palavras. O hebraico é uma língua importantíssima na interpretação bíblica. O grego também. Se para nós os manuscritos que temos são em gregos, no Novo Testamento o grego se torna importante também, mas sempre na perspectiva hebraica. Mas essa palavra grega, você vê a imagem na moeda, aquela questão de Jesus, né, com a moeda, o rosto de César, então a imagem, então ali o povo que estava com a imagem de uma besta, vamos dizer assim, César, o imperador romano, então ali o povo cativo, essa toda a ligação, não a imagem mais da glória de Deus. Aqui em Romanos, Paulo vai falar algo bastante interessante: e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, Romanos, no capítulo 1, verso 23, você vê essa ligação, né, com animais, né, e se você pensar bem, ali está a idolatria ligada a essa questão de animais, mas literalmente ali Paulo muitas vezes estava falando, mas tem essa ligação também com as bestas, vamos supor ali, uma questão muitas vezes não literal, mas não uma idolatria literal, mas muitas vezes uma ligação religiosa onde a imagem de Deus é distorcida. Isso fala sobre idolatria também. A idolatria é isso também, distorcer a imagem de Deus. E é muito importante a gente voltar a isso, ou levar isso para os nossos dias. A igreja de hoje, não quero generalizar, mas ao mesmo tempo isso acontece, a gente faz essa generalização. A igreja de hoje, infelizmente, ela tem a cultura da igreja de hoje, as doutrinas muitas vezes têm essa questão da tradição ali, voltando ali às tradições romanas, ali lá quando a igreja primitiva se distorceu depois, nos primeiros séculos, e entrou muito ali a filosofia grega, romana, e isso tudo a igreja, apesar de ter evoluído, reformas protestantes terem acontecido, isso até Apocalipse 13 fala, a besta a ferida que foi curada, mas essa ligação a gente pode fazer realmente a reforma protestante, a igreja católica, mas apesar dessa besta essa ferida ter sido curada, o que acontece é que, será que ela foi curada totalmente? A verdade é que não. A gente vai continuar falando sobre isso.